Jesus, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. O amor dele permaneça em nós, nos unindo. Dezembro, época que se comemora o Natal, pelo menos por nós cristãos do Ocidente, porque alguns cristãos do Oriente, especialmente da Igreja Ortodoxa, comemoram em janeiro, pelo menos segundo os historiadores. A tradição do Natal tem muitas polêmicas, versões diferentes, mas em uma delas, conta-se que, nessa época de dezembro, havia uma festa pagã realizada pelos romanos, e era nessa data de 25 de dezembro. Outros historiadores falam que era em dezembro, sem especificar exatamente a data. O fato é que havia uma festa pagã, em comemoração e honra e homenagem aos deuses gregos, especialmente Apolo, ou o Deus Sol, como alguns falam, porque nessa época de dezembro é o solstício de inverno na Europa. Por isso que o Natal deles é nessa época do inverno, tem neve, e nós no Brasil não temos. Então, essa festa pagã era realizada invocando o deus Apolo, deus grego, para que ele retornasse à Terra com seu carro do sol, ou seja, trouxesse o calor de volta, porque estava começando o inverno muito rigoroso na Europa, obviamente. Essa festa pagã, ela era realizada em alguns dias, alguns falam em 3 dias, em que as pessoas botavam até como se fossem tendas ao redor do templo, e aí realizavam todos os tipos de orgias, alimentavam-se de maneira exacerbada, tão exagerada que às vezes tomavam até vomitórios para vomitar, esvaziar o estômago e poder comer mais. Então, era uma festa extremamente exacerbadora das paixões primitivas que ainda guardamos em nós. Uma festa pagã. Quando o cristianismo se tornou institucionalizado, mais ou menos no 3º século, também varia essa data, depois do ano 300, 352, 54, daí em diante, foi estabelecido, uma vez que o cristianismo tornou-se religião oficial, que era preciso, de alguma forma, eliminar essa festa pagã, porque ela tinha grande popularidade, atraía muitas pessoas. E aí contam as tradições que instituiu-se que seria comemorado o nascimento de Jesus. Não se tinha certeza do nascimento dele. Várias datas eram especuladas, inclusive dezembro, 25 de dezembro. Não sei porquê, mas esta data foi estabelecida provavelmente pelos historiadores que a gente olhou para, de alguma forma, abafar essa festa pagã e convertê-la numa festa cristã, porque era como se fosse uma das maiores festas pagãs naquele período. Então, colocou-se uma festa cristã que tivesse também uma grande atração para o público e pudesse neutralizar essa expressão do paganismo. Pelo menos essa é uma das tradições que se tenta explicar a origem da festa de Natal e o porquê do 25 de dezembro. Evidentemente, como dissemos, que nós cristãos do Ocidente comemoramos o Natal 25, a noite de Natal é 24 e a manhã de Natal é 25 de dezembro. Mas essa data não é fixa. Cristãos de outro lugar utilizam outro calendário e outra data. Pelos historiadores que olhamos, a Igreja Ortodoxa parece que comemora em janeiro o Natal deles. Mas o que fica claro para nós, dentro dessas dubiedades e informações controversas em relação à data de nascimento de Jesus, é que não se tem certeza. É que não há, aparentemente, registros confiáveis que possam dizer que ele nasceu nesta ou naquela data, obviamente. Até porque não se comemorava o aniversário dele. Passou a comemorar depois, em contraposição dessa festa pagã. E aí passou a ser uma das maiores comemorações da cristandade, o Natal, o nascimento de Jesus. Mas como é que nós, espíritas, vemos o Natal de Jesus?
Pelas tradições da própria Bíblia, Jesus veio à Terra numa manjedoura. A sua mãe, Maria, a Mãe Santíssima, não encontrou nenhuma hospedagem que pudesse acolhê-la naquele momento em que ela ia ter o seu filho. Então ela, juntamente com seu esposo, na condição de gravidez, já no momento, já próximo ao final da gravidez, não encontrou um ambiente adequado para poder pernoitar, para ficar tranquila e ter o seu bebê. Então a natureza passou a ser o cenário do nascimento de Jesus. Jesus vai nascer no meio da natureza, tendo como testemunho os animais e os pastores. E, obviamente, um elenco de espíritos superiores, de entidades celestiais que iluminavam os céus, que permitiam aquela estrela brilhante e luminosa como uma reunião de espíritos nobres para diminuir um pouco a densidade das trevas terrestres. Jesus não veio à Terra anunciando sua presença, sua vinda com trombetas. Não veio à Terra alardeando em todas as suas latitudes e longitudes que ele era o Rei Solar, como de fato é. Veio de mansinho, quase que silenciosamente nessa noite santa, tendo como testemunha a natureza e uns poucos pastores. É este o símbolo magnífico da noite de Natal que nós espíritas precisamos evocar no templo sagrado de nosso coração, nessa manjedoura que fica dentro de nós. A noite santa. Não importa se é 25 de dezembro, não importa se Jesus nasceu nessa ou naquela data, nesse ou naquele local, não importa quantos pesquisadores, historiadores possam especular do verdadeiro local de nascimento de Jesus e da data legítima da natividade do nosso Mestre. O que importa é que ele nasceu. É que ele veio à Terra. Ele veio, como excelente Filho de Deus que é, nosso irmão maior, trazer um modelo novo de vida, um paradigma novo. Porque o nosso Mestre Jesus pode ser chamado de vários títulos. Ele pode ser chamado de Rei Solar, de Príncipe da Paz, Senhor dos Espíritos. Ele é o psicoterapeuta, o maior psicoterapeuta que existe. É o educador por excelência, é o nosso amigo inconfundível, de todas as horas, de sempre. E muito mais títulos que qualquer um de nós possa utilizar e que jamais dará conta da grandeza espiritual de Jesus. É o nosso irmão maior, que em nome do amor recebeu a incumbência de Deus, que é o nosso Pai, para estabelecer a Terra, essa escola magnífica que é o nosso planeta, propiciando-nos a oportunidade ímpar de crescimento psicológico, crescimento espiritual, de desenvolvimento de todas as nossas potencialidades, porque o educador legítimo é aquele que facilita o processo de cada educando, que conhece cada um deles e sabe a melhor maneira para que esse educando possa desabrochar todo o seu potencial, porque somos filhos de Deus, filhos da luz, irmãos de Jesus, irmãos menores, mas irmãos dele, e trazemos a mesma presença divina em nós, na forma de potencial que aguarda o contributo pessoal, para que cada uma dessas virtudes, como sementes luminosas, desabrochem, germinem e produzam muitos frutos. O melhor mestre, certamente, é aquele que, mais do que palavras, ensina com seu exemplo. Por isso, Jesus veio à Terra. Obviamente que estabeleceu a vinda daqueles que foram seus precursores, espíritos luminosos que, a seu tempo, em cada cultura, em cada contexto apropriado, veio trazer partes dessa verdade maior, que cada um foi capaz de traduzir nos seus próprios ensinamentos, na terra inteira. Mas foi Jesus que pessoalmente veio, e ninguém como ele, nem antes e nem depois, porque é o mestre que vem ensinar a lição, que vem para o cenário terrestre mostrar que é possível termos uma vida digna, reta,
com a meta final da autoiluminação e identificação com o divino. Esta é a evocação do Natal de Jesus. A ideia de compreender que Jesus é o nosso amigo, o nosso irmão que veio ensinar a viver o amor. Porque se teólogos, pesquisadores, psicólogos e uma série de estudiosos intelectuais se debruçam sobre Jesus, sua personalidade, seus ensinamentos, e cada vez mais desdobram-se aspectos cada vez maiores, complexos e delicados sobre Jesus e suas lições, certamente podemos, junto à doutrina espírita, sintetizá-las todas no amor, sem medo de errar. É de uma maneira simples, é verdade, mas legítima, verdadeira. Ele mesmo disse que poderia sintetizar toda a lei e todo o ensinamento dos profetas no mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É claro que os judeus sabiam disso. Lembremos do doutor da lei. Jesus apresentou o paradigma da vida eterna, da vida futura, como ele chamava. Ele veio ensinar que a vida não começa no berço nem termina no túmulo. Ela é um contínuo a partir do momento em que Deus criou-nos. Criou-nos, estamos vivos. Ora no corpo físico, ora fora dele, mas sempre vivos. E fora do corpo físico, mais vivos do que nunca. Porque essa é a condição legítima, a condição espiritual. A condição no corpo físico é uma condição temporária, por mais longa que possa ser. Por mais que uma existência terrestre seja centenária, ou até um pouco mais que isso é um nada diante da eternidade. Porque viemos do mundo espiritual e para lá retornaremos. Jesus veio ensinar. Um dos paradigmas fundamentais que ele vem trazer é o conceito da vida eterna, da vida futura, apresentando como meta para que toda mulher e todo homem, toda criança, jovem e idoso, em qualquer condição que se encontre, tenha essa meta final, alcançar a vida eterna. Para que cada escolha na Terra, para que tudo que estabeleçamos como de valor, como de significado importante para nós, ajude-nos a atingir a meta maior, que é alcançar a vida eterna. A condição de autoiluminação, de identificação com a consciência cósmica. Mas ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Por isso ele veio ensinar e usou a linguagem do amor. Claro que ele podia ensinar muito mais. Ele disse isso. Mas nós não tínhamos condição de compreender lá atrás, há pouco mais de 2000 anos. Não tinha um contexto sociocultural, intelectual possível que permitisse uma compreensão mais profunda das lições que Jesus poderia trazer. Mas, certamente, muitas ideias e lições ele trouxe, e a maior delas, é claro, é o amor, porque sintetiza todas as outras. Ele falou da justiça divina, falou da reencarnação, mas falou-nos, sobretudo, do amor que se decodifica, pode ser compreendido e vivido nas suas mais variadas e ricas expressões. Não apenas o amor menor que vivemos no dia a dia, o amor passional, feito de apegos, de possessividades, de dependências, de dominações, de subserviências. Ele falou de um amor maior, de um amor que liberta, que emancipa, que proporciona o progresso, que impulsiona para cima, que faz com que aquele que é amado ou amada cresça sempre, livre, sem qualquer forma de grilhão, de aprisionamento, de dependência. Esse amor ele ensinou e viveu. Esse amor ele proporcionou-nos como lição fundamental e que certamente é um convite que o Natal sempre provoca em nós, pelo menos em dezembro. Apesar que Natal precisa ser todo dia, porque tem que acontecer dentro de nós. Mas pelo menos em dezembro, em que o psiquismo terrestre melhora um pouco pela evocação do Natal dele. O aniversariante não é Papai Noel, todo espírita sabe disso. A gente gosta de Papai Noel. É uma figura simpática, interessante, está ligada a presentes, a toda a festividade tradicional do Natal que a gente conhece, especialmente no Ocidente. Mas não é o verdadeiro significado do Natal. Nós, cristãos, e particularmente nós espíritas, sabemos disso. O verdadeiro significado do Natal remete a Jesus.
independente da data e local. O espiritismo e os espíritos bons em geral nos têm ensinado que se a gente quer saber sobre a data ou o local do nascimento de Jesus, é sempre bom evocar aqueles, mulheres e homens, que viveram momentos magistrais do seu encontro com Jesus. E eles vão saber responder de maneira muito lúcida, conforme a narração dos bons espíritos, que dia nasceu Jesus ou quando nasceu Jesus. Por exemplo, Paulo de Tarso, se alguém lhe perguntasse, segundo os espíritos nobres, quando foi que nasceu Jesus, para você, ele vai dizer que foi na estrada de Damasco, naquele momento magistral em que ele estava incumbido de uma realização, de uma ação tão impiedosa e cruel contra os cristãos. E ali, quase às portas de Damasco, Jesus lhe aparece. Saulo, Saulo, por que persegues tu? E ele cai na terra, e a sua consciência começa a despertar ali. Naquele momento nasceu Jesus. E ele se torna em trevas, sem a visão exterior, para poder melhor ver por dentro. Para que a sua consciência pudesse melhor despertar para entender Jesus. E entender o seu papel de servo de Jesus. Ali foi o Natal de Paulo de Tarso. Porque não era mais Saulo, agora era Paulo. Naquele momento morre Saulo e nasce Saulo. Mas só nasceu Saulo de Tarso porque nasceu Jesus. Para Maria de Magdala, se ela pudesse nos responder quando é que é Natal, o Natal para ela ia dizer que era o momento do encontro com Jesus. Porque antes disso, ela não tinha nem sequer o alto amor, como muitos de nós não temos, de respeitar-se como pessoa, como mulher, de ter uma condição de aprisionamento obsessivo, de desequilíbrio de suas energias sexuais, e que ao encontro de Jesus ela vai aprender que o lírio mais puro e mais belo pode nascer do pântano mais pútrido. Ali foi Natal para Maria de Magdala. Nasceu Jesus para ela. Para Pedro, o discípulo de Jesus, talvez ele pudesse responder, segundo os espíritos, que o Natal para ele foi lá, no momento em que, quando o galo cantou pela terceira vez, ele negou Jesus. Na terceira vez. Porque na terceira vez, quando ele acovardadamente nega que conhecia Jesus e que era discípulo dele, naquele momento, a consciência dele começa a despertar. Naquele momento, ele compreende que perdeu a oportunidade do testemunho da fidelidade a Jesus, da fidelidade à causa do amor. Talvez ali tenha começado o Natal de Pedro, entre lágrimas, de sofrimento, de sangue, de culpa, de remorso, mas ali começou o despertar dele. E certamente nunca mais ele negou Jesus, diante de qualquer autoridade, até o momento do testemunho final, quando ele também foi crucificado. Nunca mais ele negou Jesus. Certamente, para Maria Teresa de Calcutá, para Gandhi, para cada uma dessas mulheres e homens, Irmã Dulce, quantos mais poderíamos lembrar aqui? O momento do Natal foi momentos em que os seus sentimentos foram provocados e convocados para amar o próximo. É nesse momento que começa o Natal, muito mais do que uma data específica, com rituais que estabelecemos, por mais agradáveis que sejam, mas que não representam verdadeiramente o significado do Natal. Porque para Madre Teresa de Calcutá, ela mesma dizia, quando estava cansada, incompreendida, sofrendo as situações mais difíceis, e começava a ensaiar reclamações e queixas, ela mesma dizia, Senhor, quando eu estiver assim tão queixosa, dai-me alguém para amar. Nesses momentos era Natal. Porque Natal é um momento em que tomamos consciência da presença de Jesus em nossas vidas, convocando-nos ao amor. É a tolerância com essa pessoa, a indulgência com aquela outra, a paciência com uma terceira, o perdão das ofensas com uma quarta. É o exercício diário de experiência da vivência evangélica. Por isso que é Natal todo dia, sem precisar de peru, nem chester, nem árvore de Natal, nem Papai Noel. É claro que é muito agradável trocar cartões coloridos. Eu vou fazer isso, eu acho tão bonito. Recebo e vou dar, porque é um gesto de amor.
com todos os cuidados que temos que ter, quem puder reunir com a família, sem aglomerações, com tudo que o protocolo do Ministério da Saúde para a proteção, claro, quem puder se reunir com um grupo pequeno da família, com todo o cuidado, para evitar a propagação ainda maior do vírus, claro. Natal é congregação familiar, é congregação, mesmo virtual, de amigos que trocam gentilezas, palavras de otimismo, de esperança. Isso é Natal. Tudo isso é Natal. Mas é Natal também enxugar a lágrima do outro que sofre. Se não do meu lado, no lugar em que moro, pelo menos virtualmente, uma oração, uma prece, um pensamento de consolo, de esperança, de paz, na direção de alguém que sofre mais do que nós, uma cesta básica, um alimento, uma medicação, algo que se possa oferecer na nossa condição, se somos da saúde, se somos educadores, se somos pais, mães de família, estudantes, jovens, idosos, sempre se pode viver o Natal de Jesus em forma de caridade, desde a caridade material até a caridade que segue pelo caminho das emoções, dos sentimentos nobres que alimentam o espírito. Porque a pessoa pode estar farta de alimento, cheio de roupas ricas, possibilidade de atendimento de gozo, de bens materiais, de apegos e possessividades, mas um vazio existencial que nenhuma roupa, nenhuma viagem, nenhum centavo pode aliviar. Porque se a felicidade legítima fosse sinônimo de condição socioeconômica melhor, todas as pessoas em condições precárias, do ponto de vista socioeconômico, estariam deprimidas, tristes, ou estariam se suicidando. Não teriam qualquer partícula de esperança, de fé, de otimismo. Sequer se preocupariam com o sentimento de solidariedade com o próximo. E, no entanto, o que as tragédias do dia a dia, apresentadas pela mídia, nos mostram é que a solidariedade, o sentimento de fraternidade, é muito mais vivo, legítimo, verdadeiro entre aqueles que sofrem e entendem a dor do outro, por uma empatia de quem vive ou viveu aquela dor, muito mais legítimo e verdadeiro do que alguém que não sabe o que é passar fome, não sabe o que é miséria, não sabe o que é morar num ambiente que é preponderantemente violento, dominador, opressivo, de insegurança, sem a menor infraestrutura de saneamento básico. Portanto, o Natal são as nossas possibilidades de sensibilização pelo próximo, conforme possamos estar antenados do que podemos fazer pelo próximo, cada um na sua condição, sua ocupação, profissão, condição social, cada um buscar a própria consciência para entender como poderá ser o meu Natal. Como é que queremos que Jesus nasça em nós? Como queremos que ele possa se expressar através de nós? Ninguém é tão pobre do ponto de vista socioeconômico ou de qualquer outro ponto de vista que se olhe que não tenha nada para compartilhar. Um sorriso, uma prece, um pedaço de pão, uma leitura edificante, uma palavra amiga. Dentro do possível, o Natal precisa se traduzir em gestos de amor, principalmente em tempos tão difíceis como esses. E não é de hoje que os habitantes terrestres, encarnados e desencarnados, vinculados ao planeta, passam por momentos tão difíceis. Há pouco mais de 2000 anos, Jesus esteve na Terra e eram momentos muito difíceis, muito parecidos com o que tem hoje. A Terra vem passando por esse processo depurador extremamente lento, por nossa própria responsabilidade individual e coletiva. A sombra que nos caracteriza individualmente, coletivamente, é responsável por isso. Essa impregnação das nossas paixões primitivas, desses impulsos primários da evolução, que ainda deixamos que comande nossas reações, nossas escolhas no nosso dia a dia, é que tem tornado a vida tão difícil, sob qualquer ponto de vista que se olhe. Jesus não tem qualquer responsabilidade pelo planeta estar nessa noite longa, nessa madrugada que parece que nunca mais termina, mas que lentamente se anuncia o amanhecer de uma nova era. Não foi assim que o espírito Manuel Flómeno de Miranda nos ensinou, através da psicografia de Divaldo Franco?
Estamos ensaiando o amanhecer de uma nova era, mas ainda há trevas, disputando espaço com a luz. Nunca houve tanta treva nem tanta luz, ao mesmo tempo. O Natal de Jesus nos convida a essa condição de lucidez, nem o pessimismo de ver que apenas a presença do mal, da violência familiar, da violência urbana, das condições terríveis em que vivemos nas mais variadas faixas etárias, aumento de transtornos psicológicos, depressões, de pessoas com múltiplas dependências de substâncias. A pandemia nos obrigou a ficar dentro de casa e, lamentavelmente, a violência contra a mulher aumentou. Isso não é culpa do vírus. É uma responsabilidade nossa que não aprendemos a amar. Não aprendemos a conviver nem sequer de maneira cristã, na maneira ética, moral que Jesus nos ensinou com os nossos maridos, mulheres, filhos, sogras, sogros, irmãos, irmãs. E pela condição da pandemia, fomos obrigados a ficar em casa o máximo de tempo possível, e era uma oportunidade, e é uma oportunidade preciosa de aprender a exercitar a paciência, a tolerância, a indulgência, o perdão das ofensas, aprender a conviver com o outro que é diferente de nós, porque se eu tenho queixa contra o meu marido, minha mulher, meu parceiro, minha parceira, filhos ou quem quer que seja que eu divido o espaço, eles também têm queixas contra mim. É óbvio. Até onde sabemos, o Espírito puro que nós conhecemos é Jesus, que esteve entre nós há pouco mais de 2000 anos e que retornou à pátria celestial e que de lá, enviando todos os seus emissários, continua nos acompanhando e ajudando nesse processo de superação. Mas as condições sombrias que ainda vivemos na Terra, em nossa vida pessoal, familiar e coletiva, têm a ver com nossa responsabilidade individual e coletiva. Não é apenas o governo A, não é apenas condições de infraestrutura desse sistema socioeconômico ou daquele outro, de uma conjuntura que propicie maior ou menor exploração do ser humano. Sim, tudo isso é fato propício, mas a nossa condição interior, os valores ético-morais que nós elegemos de importância, de significado, porque nos afirmamos cristãos, uns católicos, outros evangélicos, outros espíritas, outros tantos, das mais variadas escolas cristãs, nós nos afirmamos cristãos, cristãs e cristãos, e onde estão esses valores traduzidos na nossa vida prática? Nesse exercício cotidiano de um Natal que precisa acontecer o ano inteiro, não precisa esperar uma data específica. Esse Natal precisa ser traduzido no esforço diário, na hora que abrimos os olhos até a hora de dormir, e para aqueles que acreditam num estado de consciência, de lucidez após o sono, também no plano espiritual. O amor precisa ser vivido de maneira perene e ser experimentado. Modelo Deus, Jesus. Jesus é o protótipo, é o modelo e guia da humanidade terrestre. Isso não é novidade para os espíritas. Mas ele é modelo e guia para todos os cristãos. É aquele que se apresenta como parâmetro de comportamento, que trouxe para nós diretrizes comportamentais inequívocas, num discurso que não cabe qualquer forma de dubiedade, numa proposta de assertividade que não dá espaço para que alguém diga que não entendeu, pelo menos não agora, talvez há pouco mais de 2000 anos, ainda assim, lá atrás, Jesus deixou muito claro os valores morais, falou de reencarnação, falou de justiça divina, mas os valores morais, sobretudo o amor, sempre esteve presente em todas as parábolas de Jesus. Deixou muito claro que o reino dos céus é para aqueles que socorressem os aflitos, para aqueles que descedentassem aqueles que necessitam a sede da água da paz, do amor, da fraternidade, que esses seriam bem-aventurados, os pacificadores, os pacíficos, os filhos de Deus. Deixou bem claro que a dor e a aflição que vivemos
quando a gente entende de forma lúcida que é uma experiência evolutiva, ainda que muito dolorosa, muito difícil, mas não é punição divina, é uma experiência de aprendizado, de reparação, de crescimento, para desenvolvermos virtudes de coragem, de resignação, de força moral e de confiança absoluta no amor de Deus e na presença do Cristo em nossas vidas, mesmo que a gente ande no vale de sombras, de inseguranças, de medos, de doença, de desencarnação, mas da certeza de que não estamos a sós. Isso também é Natal, porque entender Jesus em sua proposta. Natal é muito além da comida, do chester, do peru, da árvore de Natal, porque é uma compreensão da proposta de Jesus. De uma proposta que é muito além da teoria, é uma proposta vivencial. É Natal na Terra em dezembro, para aqueles que comemoram em dezembro, mas é para ser Natal na Terra o ano inteiro. É para ser uma festa dentro de nós, nessa manjedoura do coração. Permitir que Jesus possa nascer dentro de nós. Entender que a proposta que ele apresenta é uma proposta de aceitação para aqueles que têm por meta uma condição de maturidade psicológica. Por isso ele dizia, tomou do arado e da rua, não olhe para trás, porque se olhar para trás não está pronto. É aquele pai de família, aquele dono da vinha, que de maneira muito generosa sai ao longo do dia, em horas diferentes, procurando trabalhadores para sua vinha. E que mesmo faltando 1 hora para terminar o dia, teve a generosidade de voltar às ruas procurando novos trabalhadores. Aqueles que estivessem dispostos para a conquista do salário trabalhar, nem que fosse 1 hora. Por que vocês estão aqui até essa hora, o dia todo, sem trabalhar? Porque ninguém nos ofereceu trabalho, ninguém nos assalariou. Então venham, podem vir trabalhar na minha vinha, darei o que for justo. E no final pagou igualzinho aos trabalhadores da primeira hora. Uma generosidade como essa, encontramos aonde? Só em Jesus. E naquele que é o maior de todos, que é Deus, que é o Pai de todos nós. Nessa grande seara do Mestre, somos todos convidados a trabalhar, ainda que na última hora, e com o direito de ganhar o salário igual ao dos trabalhadores lá da primeira hora. A esses espíritos luminosos que enfrentaram os tempos muito mais desafiadores do que são hoje, para poder estabelecer as balizas de uma vida ética, de uma vida moral, de uma vida vivida com retidão, sem puritanismo, sem inflexibilidade, mas uma vida coerente com o amor, com uma postura ética diante da própria consciência, o que equivale a dizer uma postura ética diante de Deus, porque a lei de Deus está em nossa consciência. Não foi o que o Espiritismo nos ensinou? Essa proposta ético-moral é o Natal do dia a dia. É o símbolo de reconhecer que Jesus é para ser vivido. Não é apenas para ser dito em nossas orações. A gente fala muito em Jesus. Nós, das mais variadas filosofias, das mais variadas escolas religiosas, doutrinas, seitas, religiões, cultos, falamos muito em Jesus. Isso é maravilhoso. Mas é preciso, mais do que falar em Jesus, é vivê-lo. Então, Jesus faz falta. Mas não precisa ser a figura de carne e osso de Jesus, Jesus homem novamente, porque ele esteve entre nós. Ele deu as balizas, as bases fundamentais desta vivência que conduz com segurança para a vida eterna. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que conduz para a verdade. E a verdade dele conduz para a vida. Essa vida que representa a plenitude, essa identidade com a consciência cósmica. Ele é o caminho. Independente de cultos, seitas, doutrinas, religiões. É uma proposta ético-moral que é discutida, analisada, estudada por pessoas que não têm qualquer vinculação explícita com qualquer forma de religião, de doutrina, de seita ou de culto. Mas porque se debruçam sobre a personalidade de Jesus e entendem o quanto foi um homem diferente naquela época, o quanto a sua proposta pedagógica, a pedagogia de Jesus,
e estabeleceu valores marcantes e decisivos para um comportamento psicologicamente maduro, um comportamento psicologicamente saudável, de alguém que aprende a se amar e amar o próximo. E, ao amar o próximo, acaba enxergando Deus em si e no próximo. A mentora Joana de Ângeles ensina que a gente inverta o mandamento. Se a gente não consegue amar a Deus porque nos parece muito abstrato, amar a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, se isso é complicado para nós ou para alguns de nós, então a gente comece se amando, exercitando esse alto amor de quem se vê como filho, filha de Deus, que vive em determinado contexto, encarnado ou desencarnado, enfrentando os desafios do dia a dia, desafios de saúde e doença, dificuldades na família, dificuldades socioeconômicas, incompreensões, e um monte de problemas, sofrimentos, angústias e aflições, mas que se caracterizam como experiências evolutivas, como um aluno, uma aluna numa escola, que precisa viver as experiências desafiadoras para aprender o conteúdo, para que esse conteúdo possa facultar o desabrochar de suas próprias possibilidades, de aprendiz que é, mas que traz uma riqueza interior, porque é gente. E na nossa perspectiva, é gente, filho, filha de Deus, que traz toda a luminosidade interior, todo um potencial de luminosidade, de pureza, de beleza, que pode e deve desabrochar sobre o nosso esforço. Natal significa a compreensão da finalidade da existência na Terra, de cada um olhar para dentro de si, entender o significado da própria existência, o que é que eu estou fazendo aqui, de poder eleger metas, objetivos, finalidades que sejam enobrecedoras, que qualquer coisa que escolhamos do ponto de vista de relações afetivas, de trabalho, de estudo, ou seja o que for, tenha sempre a finalidade maior da autoiluminação. A perspectiva de que estamos passando uma chuva, no sentido da condição transitória e temporária da existência terrestre. A lembrança do Natal é uma lembrança de quem somos, dessa nossa filiação a Deus, dessa nossa condição de irmandade com Jesus, de um irmão mais velho que veio de um lugar pleno, feliz, celestial, para dizer, vocês podem também chegar lá, podem alcançar o grau de pureza que eu já alcancei, porque a evolução dele se deu em outro planeta, uma outra época, de tal porte que ele alcançou essa condição de pureza para estar à frente da direção de um planeta, como nosso governador espiritual, com um sentimento pleno de amor por todos nós. Quem não quer ter um irmão mais velho desses? Que não cumpre a parte que nos cabe, faz a parte dele. Jesus nunca foi um solucionador de problemas, de conflitos. Ele apresentou o caminho para resolvê-los. Quando ele curou cada cego, cada paralítico, cada pessoa que tinha hanseníase, cada pessoa obsidiada, ele sempre provocou o compartilhar de responsabilidade da outra pessoa. Porque senão ele sairia curando, curando e curando, sem perguntar nada a ninguém. Ele, como psicoterapeuta que é, o maior de todos, olharia como ele olha em nossa alma, em nosso mundo interior, e veria, seu problema é esse, o seu é aquele outro, e pronto. Faria a sua ação terapêutica sem a gente abrir a boca. Mas ele, como ele é esse excelente psicoterapeuta, ele perguntava, o que queres que eu faça? Quero ser limpo, quero voltar a ver, quero voltar a andar. Ou aquele pai que pede que cure o seu filho que estava sendo endemoniado, que estava preso naquela obsessão tão severa que o jogava de um lado para outro. Normalmente, Jesus, como educador e terapeuta, ele provoca em nós o despertar da responsabilidade do alto amor. Eu preciso fazer alguma coisa para encontrar e conquistar a minha saúde, a minha paz, a minha felicidade. Não posso ficar sentada esperando que simplesmente caia no colo a saúde, o sucesso, a felicidade. Isto precisa ser esforço pessoal. Por isso ele diz, quem quiser me seguir, tome sua cruz e venha após mim.
Ele não disse, eu vou carregar a cruz de vocês. Pegue a sua cruz, tome a sua cruz e venha. Ou seja, assim como ele viveu os desafios existenciais, ensinando como vivê-los com dignidade, com ética, com retidão, mantendo absoluta identificação com o Pai Celestial, ele estava dizendo, eu fiz, vocês também podem. Porque ele fez como homem na terra, lado a lado, do lado de mulheres, de homens, crianças, idosos, ricos, pobres, doutores da lei, pescadores, sem qualquer preconceito. Um amor pleno, absolutamente socializado, comungado por todos. Isso é Natal. Esse é o Natal de Jesus. Ao ponto de estendê-lo aos desafetos. Porque até isso ele provocou. Dentro da perspectiva dessas diretrizes novas, extremamente revolucionárias, cuja síntese é o amor ao próximo, a si mesmo, a Deus, na sequência que cada um puder, a si mesmo, ao próximo e a Deus, ainda que o amor a Deus seja um mandamento maior, todos nós sabemos, o importante é vivê-lo. Mas ele disse mais, é preciso estender aos inimigos. Porque se não passar dos afetos, não vão fazer nada além do que qualquer um faria. Por isso ele provoca. Jesus provoca revolucionariamente em nós a ousadia de viver o seu evangelho, diante dos limites e possibilidades de cada um de nós, é óbvio. Mas é uma proposta ousada, é provocativa, é revolucionária, porque é a única que nos conduzirá com segurança à felicidade, que pode e deve começar agora. O evangelho é a boa nova, é notícia boa, porque é notícia que mostra que todas as dores, aflições, incapacitações, limitações que vivemos agora são temporárias. Se revestem da condição de provas, de expiações, experimentações evolutivas para a gente desenvolver habilidades. Coragem aqui, resignação, fé, paciência, tolerância, indulgência, respeito, perdão, e outras virtudes e habilidades que caracterizam a mulher e o homem de bem. Cada um desses desafios, ainda que nos custem lágrimas e suores, são propostas educativas ou reeducativas, como se queira observar, sem as quais não alcançamos a condição da identidade com Jesus. Para a gente poder dizer um dia, igual a Paulo de Tarso, já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim, a vontade dele é a minha vontade. Isso é motivo de festa, é motivo de alegria, é motivo de Natal. É este Natal que essas mulheres e homens de bem que nos antecederam, que são hoje espíritos nobres, encarnados ou reencarnados, ou no mundo espiritual, que nos ajudam a caminhar, mas não podem caminhar por nós. Nem Jesus pode. Como uma criança precisa aprender a se arrastar no chão, a engatear, a poder usar os seus músculos, se segurar na poltrona, na cadeira, tentar ensaiar os primeiros passos, cair, levantar, porque faz parte do desenvolvimento, do crescimento orgânico e psicológico, também nós outros, do ponto de vista emocional e moral. Temos que nos levantar toda vez que cairmos, mas na certeza de que a gente um dia vai voar, que teremos as nossas asas de angelitude, não para ficar numa condição de beatitude, de ócio absoluto, mas para melhor servir com Jesus, com os bons espíritos, para que possamos entender que o Natal é convite ao amor, é motivo de festa, de confraternização, é motivo de entrelaçamento daqueles que se amam com todos os cuidados que a condição pandêmica exige de nós, para que esse vírus não se espalhe ainda mais do que está espalhado, em nome do amor a nós mesmos e ao próximo, que a gente possa respeitar as orientações das autoridades sanitárias, mas que a gente viva o amor. Esse amor que Jesus nos ensinou, esse amor que é o Natal verdadeiro de todos os dias de nossa vida, esse Natal que é comemorado num psiquismo de luz no mundo espiritual e na Terra, entre nós encarnados e entre os irmãos desencarnados, para que a gente possa, impregnados desse sentimento natalino, do verdadeiro significado do Natal de Jesus, possamos repetir, com um sentimento de fé, ainda que pequena como um grão de mostarda,
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, e boa vontade para com os homens. Feliz Natal, minhas irmãs, meus irmãos. Muita paz.